no último jogo. Aí Breno Lopes, Flaco Lopes e o Caio Paulista. E o time terminou com o Gabriel Menino lá na frente, John na direita, Luiz na esquerda, Luiz Guilherme na direita, o Aníbal no time, ao lado do Fabinho, e a linha de defesa da mesma maneira como começou. Então, esse é um laboratório, cara. Mas alternava, né? Assim, essa formatação, essa foto. John que tirava, até da primeira formatação ali. O Piquerez jogou mais como um terceiro, basicamente como um terceiro zagueiro. O Luan veio para dentro. Só um ponto de partida. Ponto de partida. Então, assim, ele usa muito essa maneira de jogo, né? Ele colocou o Caio Paulista como um ala lá na frente para atacar a profundidade. Do outro lado, o Garcia pelo lado direito. Ele tem essas alternativas. Uma coisa que o Abel a gente não pode nunca negar e deixar de pontuar é que ele tem controle absoluto desse time. Tanto do time titular quanto do time reserva. Ele sabe exatamente extrair toda a característica do jogador que está entrando. Então, assim, isso é um ponto positivo. Agora, a dificuldade, André, se continuar dessa maneira, jogando três vezes na semana, jogando um gramado como esse... Foi o que ele falou na entrevista, inclusive, esses jogos entre terça... Não existe isso. Olha só que coisa curiosa. Hoje, entre segunda-feira, em 7, perdão, o Palmeiras vai disputar 3 jogos. E ele tem contra o Corinthians, o último. Segunda, quinta e domingo. Né? Então, é assim, é puxado. E aí... muitas vezes, por que o Abel tá poupando? Porque só ele sabe e ele não olha... Mas é uma loucura, né? Claro. Em fevereiro você já está assim, cara, o problema jogando é esse, 3 jogos numa semana. O problema é esse, em fevereiro, porque você não teve nenhuma preparação adequada para isso. E Paulo, ele sabe o seguinte, ele tem que fazer um planejamento para que, ao chegar abril, quando o Campeonato Paulista estará na sua reta de final e começa a fase de grupo da Libertadores, que os seus jogadores estejam inteiros, porque ele começa a ir duas frentes. E logo no fim de abril, o brasileiro e a Copa do Brasil. Porque você tem que ter o nível tem que estar subindo assim, ó. Você pode chegar em abril... Não dá para queimar a largada, né? Quando a gente talvez precisasse, eu não estou dizendo nós 4 aqui não, mas talvez o olhar geral precisasse começar a entender que não dá para ficar escalando aquele time que você prefere, inicia as partidas, todo jogo. Não tem como. Não há como. Não há como. O que ele tem que fazer cada vez mais, e no caso do Palmeiras, pela longevidade do trabalho, isso se torna um pouco mais fácil, é disseminar a ideia do que ele quer. O Paulo observou. Não, mas aí a ideia está muito bem definida. Então quem entra já sabe o que ele quer. Mas essa história que o Paulo está levantando... Qual Paulo? Você. Esse aqui é o Arilson. A história que o Paulinho levantou tem relação direta com a longevidade dos trabalhos. Paulo Nunes, o Arilson de Paula Nunes, elogiou o Fluminense na abertura do programa. Por quê? Porque o Diniz está lá há um tempo, ele trabalha. Então ele pode botar a garotada, a torcida não vai ficar buzinando se ele perder um jogo com a garotada. Exato. Palmeiras, a mesma situação. Agora, para o Corinthians, para quem assume, amigo, tem que ser o que tem de melhor, porque não tem outra alternativa, porque você perder entra em crise ou não sai da crise. Agora, no caso do Corinthians, é se livrar do rebaixamento. Mas isso aqui eu garanti que isso não aconteceria. Você segue garantindo? Não, continua também. Por quê? O Corinthians não. Eu sei, cara, a gente garantiu que o Botafogo ia ser campeão brasileiro. Eu sei que a lógica... Mas ali foi uma hecatombe. A lógica aponta Não, o Corinthians não vai ser rebaixado. A lógica aponta para isso. Mas não é, tem essa relação direta com... Ainda faltam uns pontinhos para poder afirmar com mais tranquilidade. A lógica aponta para isso. Tem relação direta com a credibilidade dos treinadores junto aos dirigentes, junto à torcida, agora, as conquistas que eles conseguiram. Exemplo, eu acho que esse é o momento perfeito para ele dar rodagem à garotada, cara. Sim. John, Luiz Guilherme, Garcia, até para ele consegue extrair deles. Exato. Porque eles têm muito talento. Essa garotada joga muita bola. Exato. Guarda as cobras criadas para jogos como o de domingo. Ele tem que dar uns minutos para essa garotada. O Palmeiras vai ser líder. Para a garotada jogar com mais naturalidade, para compreender melhor como é jogar em cima. Agora, no ano passado, o fato de o Botafogo ter entregado... O ano do Palmeirense já estava resolvido ano passado. Ele já assim, vou passar o ano agora eliminado na semi da Libertadores, com a vaga direta quase garantida, vou passar o ano aqui cornetando a Leila, pedindo reforço. O palmeirense gosta de dar uma reclamada, né? Fazia tempo que ele não terminava um ano chateado. Estava resolvida a vida do palmeirense. Aí o Botafogo foi lá e atrapalhou esse plano. Não, você vai ter que fazer festa, vai comemorar o brasileiro. Que eu não consigo só tô o título, se vira aí para ser campeão, organizar a festa. E aí meio que pausou uma discussão que era super presente na comunidade alviverde no ano passado, que era reforços.
se o elenco do Palmeiras precisava ou não de mais reforços, tanto que a Leila o tempo todo brincava com isso. Vocês estão mais calmos quando foi campeão. Eu acho que perder nos pênaltis para o São Paulo, aos poucos vai reacendendo essa discussão se o Palmeiras... a gente sabe que o trabalho do Abel e o trabalho desses jogadores são muito... o trabalho é muito bom, a gente sabe disso. Mas, naturalmente, você olha o elenco do Galo, o elenco do Flamengo, o Fluminense reforçando, e vem uma dúvida, naturalmente, se o Palmeiras, de novo, terá condições de enfrentar esses elencos que me parecem hoje mais encorpados. O Abel utilizou esses jogadores na temporada até o momento. O Everton e Lomba de goleiros, na defesa Piquerez, Luan, Gustavo Gomes, Naves, Garcia, Vanderlan, Murilo. Aí do meio para frente, Mike, Zé Rafael, Marcos Rocha, Fabinho, Richard Rios, Caio Paulista, John, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, o Estevão, Gabriel Menino, que é um garoto, né? Gabriel Menino, Rony, Luiz Guilherme, Flaco Lopes e Breno Lopes. E o Bruno Rodrigues se machucou. Esse é o elenco do Palmeiras no momento, com mais dois jogadores. Tem o Endrick, né? O Endrick vai jogar até junho, né? Sim, mas... Mas assim, então tá, o Endrick com asterisco e mais dois jogadores. O Lázaro, recém-chegado, e o Dudu, que se recupera de lesão. Esse é o elenco para a temporada, cara. E eu acho que a discussão aos poucos, peço que a gente coloque aqui os 7 jogos do Palmeiras na temporada, a discussão aos poucos ela vai reacendendo sobre o elenco do Palmeiras na comparação com os demais. A observação sobre elenco é por quê? Porque o Palmeiras não contrata jogadores que lotam o aeroporto? Não, já podemos chegar a isso. Porque me parece que às vezes acontece isso. Então, antes dos jogos, é que, por exemplo, você olha... Palmeiras jogou com o Santo André, empatou 1-1. Ganhou do Ituano. Ganhou do Ituano 2-0. Perdeu do São Paulo nos pênaltis. Jogou contra o São Paulo. Empatou e perdeu nos pênaltis, 0-0. Vira a página, por gentileza. Aí derrotou o Bragantino com o gol do Flaco Lopes. Derrotou o Santos. O Rafael Veiga e Flaco Lopes. O Flaco já marcou 4 gols. Derrotou o Inter de Limeira. 2 vezes Veiga e Rony. Empatou com o Novo Horizontino. Gol do Veiga, que hoje começa muito bem a temporada também. E aí o jogo do Santo André. Que vocês viram foi... que o Santo André abriu, foi de trás para frente. Mas eu falava, antes da gente exibir aqui os jogos, a sua pergunta. Até agora o elenco deu conta, né? Desde que ele chegou, todo ano conquista. Então, porque eu acho que às vezes... Você olha para a concorrência, você vê o Flamengo, Pedro e Gabigol para o ataque, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo de lado, mais... Tá bom, mas veja bem, a situação financeira do Flamengo ela é única no futebol brasileiro. Arrecada mais de 300 milhões a mais que o Palmeiras por ano. Só o Flamengo pode construir um elenco com Pedro e Gabriel, Bruno Henrique e Cebolinha, De La Cruz e Luiz Araújo, sem querer fazer comparação de jogo. Tem Arrascaeta, tem Pulgar, tem Gerson. Só o Flamengo pode fazer isso. Você vai para o Galo, Hulk, Paulinho, Pavon, Vargas, Scarpa... O Vargas não conta, né? Não, tá lá. O Vargas não conta, né? O Vargas tá lá, mas não conta. Sim. Tanto é que na reta de chegada do campeonato... O que eu quero dizer é que às vezes essa questão, pelo menos no meu modo de ver, essa questão voltando. Vai chegar no meio do ano. No meio do ano. O próprio Fluminense tem opções, esse ano incorporou o elenco. Sim, incorporou o elenco, sabendo até negociar, porque são jogadores que chegam no clube sem uma despesa exagerada para o clube. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes me parece que a gente fica muito preso à questão do... O jogador chega no aeroporto, tem torcida, tem não sei o quê. Rames Rodrigues. Exato. E não é isso. O Palmeiras, primeiro, já posso estar errado, mas o Abel não é um técnico que, por filosofia, gosta de trabalhar com um perfil de elenco que o Flamengo tem, por exemplo. Talvez se tivesse as condições financeiras que o Flamengo tem, o Abel ficasse... Mas ele... E o Diniz já falaram que não gostam de elencos muito... Curtos, gostam de trabalhar... Não, inchados. Eles gostam de elencos ali com menos de 30 jogadores, porque quando você faz 11 contra 11, é ruim para eles deixar a gente de fora. Então já tem essa questão. Segundo, o Palmeiras, por exemplo, foi no mercado... Esse ano, o Palmeiras trouxe o Lázaro, certo? E trouxe o Aníbal, né? Para o meio de campo. Não são jogadores de parar aeroporto. Né? Não são, nenhum lado. Agora, pode ser... E trouxe o Caio Paulista, mas o Caio Paulista pulou o muro. Aí não tem... aeroporto. Não tem aeroporto, né? Mas o que eu estou dizendo são escolhas feitas pelo Abel,
Me parece muito claro que o Palmeiras não quer ter, diferentemente do Flamengo, isso já foi até externado pelo Tite, 2 jogadores em cada posição, top. Não é essa a pretensão do Palmeiras. Mas isso, eu concordo plenamente. O que você falou, PC, eu concordo e assino embaixo. Só que tem um porém. Eu já passei também por times que ganharam muito, né, que ganham, porque o Palmeiras não ganhava, ele ganhou agora. O último brasileiro quem ganhou foi o Palmeiras. E na minha opinião, aí entra uma questão de atleta, é que o jogador ele tem que ser sempre ali dia a dia, cobrado, exigido, para melhorar, para a evolução. Ameaçado de alguma maneira? De alguma, não estou falando nem ameaçado, mas ele se sentir... É que ele não se acomode. Exatamente. O Abel, aí entra esse outro ponto, né, que eu vou me tornar repetitivo. Eu acho que a maior contratação do Palmeiras de parar o aeroporto é a renovação do seu treinador. Porque pouquíssimos treinadores, na minha carreira como atleta, e agora eu vejo como trabalhando aqui na casa, que conseguem manter um nível de foco, de capacidade de jogo como o Abel. Não deixar o sarrafo baixar. O sarrafo baixar. Porque ele troca, ele não quer saber. O Rony está no banco. O Rony chegou à seleção brasileira, o Rony é o artilheiro do Palmeiras nas Libertadores de todos os tempos, e é banco. Com o Abel, ele coloca no banco. Só que no Palmeiras, o Rafael Veiga, vou dar um exemplo. Você falou agora, você citou agora, o Rafael Veiga está numa começo de temporada perfeita, ótimo. E se ele está abaixo, quem vai jogar? Quem entra no lugar do Rafael Veiga? Você vai adiantar o Zé Rafael? Está tentando adiantar o Zé Rafael. Então, só que aí você perde o que o Palmeiras tem de melhor, que é marcação atrás e construção com o Zé Rafael. Então, assim, é cobertor curto. E eu vou além do cobertor curto. É duro falar de um time que está ganhando todo ano taça importante, né? Mas eu entendo que isso só demonstra como o Abel é extraordinário. Porque o Palmeiras tem, por mais que o elenco seja bom, inegavelmente bom, você não conquista tanto com um elenco que não seja bom. Nunca. Né? Obviamente. Mas eu vejo no Palmeiras hoje, assim, poucos jogadores especiais. O Veiga é um jogador especial no futebol brasileiro. O destaque do Dudu é um jogador especial. Mas o Dudu... O Gustavo Gomes é um jogador especial. O Everton é especial. Você tem uma espinha dorsal ali, Mas, que é exemplo, o Everton, o Breno Gustavo Lopes Gomes. não é um jogador especial, é um jogador útil. Mas o Richard Breno não vai Rios ser não titular ao longo da temporada, Então, eu sei, mas no momento, o Breno Lopes terminou o ano passado como titular. Passou pro Vasco recentemente. Sim, porque o Abel não quer que ele saia. Deixar ele. Mas ele terminou o ano como titular. O Rony, por mais que deva ser reconhecido como um dos grandes da história do Palmeiras. E que a evolução dele se deu com o trabalho do Abel. Não vejo o Rony como um jogador especial. O Lázaro, que pode ser muito útil, muito útil. Também não vejo o Lázaro como um jogador especial. Mas o conjunto é especial. Então, exatamente. O conjunto é especial. É porque... de novo, uma aposta no conjunto e no perfil treinador. de contratações que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. E na capacidade de do pés treinador. no chão, responsável, perfil responsável. É de novo essa aposta. Apenas estou debatendo com vocês sobre isso. Você ter jogadores continua apostando no que está dando certo. Sim. Além de Até ser, dar errado, eles não vão mudar. além de ser revelador, porque assim, como o Flamengo, do ponto de vista financeiro, está bem distante dos outros clubes, acima dos Mas outros é na questão financeira, né? Porque no futebol... Aí cria-se no currículo. A gente está vivendo do Flamengo de 2019 já tem muito tempo. Então, mas aí como o Flamengo, financeiramente, ele está bem acima dos outros clubes estruturados, porque a própria situação do Galo é uma situação em que tem a participação de um grupo ali que oxigena financeiramente o Galo. Mas a gente não pode acreditar, pelo menos... E uma situação financeira delicadíssima. Delicadíssima, além de um tudo. clube que mesmo assim segue gastando bastante. Isso. A gente não pode tomar como base o que faz o Flamengo no mercado e querer que outros clubes façam o mesmo que o Flamengo. A não ser que esses clubes sejam 100% irresponsáveis. O Flamengo chegou a essa situação financeira construída na segunda metade desse século, a partir da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, com esse grupo, e aí foi cada vez mais com o presidente Rodolfo Landim aperfeiçoando, todas essas questões. Mas o Flamengo não pode ser uma referência para os outros clubes, porque os outros clubes não desfrutam da mesma situação financeira. Aí o que você tem que ter? Qual foi um dos aspectos sábios da... Palmeiras começa o seu reerguimento com o Paulo Nobre. Mas vamos pegar a administração da presidente Leila Pereira. Foi de que, se tem um trabalho com um treinador capaz, um trabalho com um treinador que mergulha no dia a dia do clube, que tem uma equipe que o cerca altamente qualificada, vamos cada vez mais investir nisso e fazer com que o coletivo seja forte.
Veja bem, E na formação de jogadores. isso. O Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado e talvez, se você fizer uma pergunta de primeira para qualquer torcedor palmeirense, qual é, não é quem foi, qual é o principal jogador do Palmeiras? Ele vai dizer, o Dudu. O Dudu se lesionou No começo. e saiu da temporada. Mas foi um problema, né? Foi duro. Claro que foi um problema. Porque o Sempre Abel, você é pega porque um o jogador Abel como o é Dudu. extraordinário e achou, depois de testar Arthur, puxa daqui, chega dali, achou a solução do mais. Mas veja bem. Achou a solução do mais veja porque bem, tem um treinador extraordinário. E treinador que trabalha o tempo inteiro de acordo com as suas convicções. Mas você não acha que saindo o Endrick, que é um jogador especial, né? Uma joia rara, Promissor, altamente promissor. não fica uma... O Abel já deve estar pensando nisso. Quem vai ser o cara especial do ataque palmeirense com a Mas vem cá, Márcio, vamos combinar Você também tem- que o Hendrick é um jogador de exceção, né? Claro. Como é que você faz essa substituição? Começa a Claro, reposição. mesmo assim, Claro. Quem será? Quem será? Fica Em que uma... termos? Em que eu termos entendo- você vai Mas vamos repor? pensar. Eu acho que o Hendrick- tem uma, poxa... Eu acho que o Hendrick... O Palmeiras sentou o Pedro há um ano, um ano e meio. Todo mundo falou que é promissor, é um jogador de exceção, que vai evoluir muito. Porque o Hendrick também não está pronto, gente. Vocês acham só promissor? Promissor. O cara decidiu acho o brasileiro pro Palmeiras. Promissor. ano passado. Promissor. Mas agora recorte não, muito não, curto. agora Temos na que sub-20. ter- Você tem que ter uma sequência, Na você tem que sub-23, ter... sub-23 ele não André, levou o time nas André. costas. É, só André. destruiu com o Botafogo no Não, Rio. mas, Não, André, André. mas é um recorte. Então, assim, Só você assim. precisa de uma sequência. A Você já reta tem final de Ele tem brasileiro dele é 17 anos, de né? então. Exatamente. É um jogador em construção. Claro que é. Então ele é promissor. Mas o que ele já joga sendo um jogador em construção já faz dele uma joia rara. Sim, só que aí é o ele tá na seguinte, seleção principal do Só Brasil, que é o seguinte, gente. o que você já traz... Vamos dar um exemplo. O Hendrick não foi vendido. O Hendrick vai continuar, hipoteticamente. Não vai. Então... Sim, mas Eu tô ele não, pensando ele em quem fará ele tá esse levantando papel uma do tese. Eu jogador estou levantando uma especial. tese para você entender. Aí, esse ano, ele ia continuar no Palmeiras e ia ficar a temporada inteira. Ele ia ser mais cobrado, mais exigido. E aí ele tem 17 para 18 anos. A cabeça do garoto. Agora, nas Olimpíadas, você viu, o Hendrick teve lampejos, alguns momentos muito bons, mas não conseguiu resolver também. Ninguém consegue resolver nada sozinho, Claro. jogador de futebol. Principalmente um garoto como ele, que, na minha opinião, vai ser um gigante no futebol brasileiro. Só que não é o Hendrick, o saindo do Palmeiras, que vai deixar o Palmeiras muito mais... Não, e que não me entendam mal, não estou dizendo que o Palmeiras tem que se endividar, tem que cometer loucuras. Apenas estou constatando que com a saída do Hendrick vai ficar uma lacuna Agora, ali de um você- jogador Mas- especial mas no ataque. já saiu o Danilo, já saiu o Patrick de Paula. Sim. O Palmeiras tem tido perdas e Dudu- tem feito suas Dudu reposições. volta Vai agora. sempre conseguindo. Tirando o Dudu. Dudu volta agora, Tirando né? o Dudu. Junho e Eu meio. só queria o fazer Dudu uma- vai agora no lugar do... Quem vai entrar no lugar do Hendrick? Dudu. Porque assim, o Breno Lopes, o Rony, trabalhadores, né? Não tem condição Só queria- de repor o brilho que será perdido com Eu a queria saída fazer do uma Hendrick. observação assim, é que não se deve dar à palavra promissor uma conotação de que é um jogador ruim. Não, é um jogador em ao contrário, Eu construção. gosto de dizer, é que eu acho que ele já passou da categoria, mas eu gosto dessa... Não, dessa- é um jogador, dessa- porque veja dessa bem, exigência. Com 17 anos não dá para ser uma realidade absoluta, Rezende. Só Absoluta existe, não, mas ele só já é uma existiu realidade, um. ele já faz diferença Só com 17. existiu Então ele um continua que com promissor. 17 anos fez diferença. O Ronaldo também, fenômeno. Não, mas com 17 anos, numa final de Copa do Mundo, o cara foi lá, matou Nesse no peito. nível, Aí sim, pronto, claro. esse então. Agora, o Hendrick, por exemplo, vocês imaginam os benefícios que ele terá quando desembarcar no Real Madrid no meio do ano, trabalhando com o Carlo Ancelotti, mas cercado de Vini Júnior, Rodrigo, que saíram do Brasil e são eram muito jogadores semelhantes. promissores também. Sim. Então, cada vez Pra mais... você se- ver a evoluíram expectativa muito. que eu tenho no Hendrick. O Ronaldo Fenômeno, com 17 anos, ele deixou o Cruzeiro com uma média de 1 gol por jogo, disputando Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu e o mundo, né? Mas peraí, achamos que o olha Hendrick só, tem condição mas de olha chegar só, nesse patamar. O Ronaldo sai do Cruzeiro e vai pagar um pedágio na Holanda. Jogando muito. Mas para se aprimorar, ele sai muito claro. garoto. Depois É o gigante óbvio europeu. que a tendência é o depois Hendrick, que gigante hoje é um europeu vai monstrinho, buscá-lo. Que antes a ponte Virar um aérea tinha monstrão. baldeação Exatamente, na é Holanda, isso. agora não tem mais. Quando a gente fala em questão... O Hendrick hoje é um monstrinho. É monstrinho, Ele vai virar um exatamente. monstrão, mas esse monstrinho... Vai virar um monstro primeiro, depois um Claro, monstrão. esse monstrinho, com 17 anos, já faz estrago Faz. atualmente. No futebol Futebol brasileiro. doméstico, futebol brasileiro. Claro, e nenhum outro atacante do Palmeiras, exceção feita ao Dudu, no meu entendimento, já tem nível hoje, com 30 e poucos anos, para repor o brilho do Hendrick. concordo. Agora, pensa bem, um técnico que está lá o tempo que o Abel está, com essa mesma comissão técnica, é óbvio que eles já devem estar pensando numa alternativa no Muito segundo tempo. semestre Muito tempo. a saída do Hendrick. Essa alternativa para a saída do Hendrick, ela não será tratada no dia em que o Hendrick foi embora. Agora ela já está sendo pensada. Ele está sonhando e a Leila está só
cortando, assim, só pra... Não, essa aqui Peraí, não mas tem dá, um esse jogador aqui que não dá, pode- esse aqui Mas não veja dá. bem, O que, aliás, é o papel Olha só, dela. um jogador como que fica sem gestora. contrato no fim do ano e que no meio do ano pode assinar um pré-contrato. Gabigol. Palmeiras pode dar uma olhada nessa situação, Você quer eventualmente. incendiar isso Nossa, aqui. que isso aqui, você tá querendo- quer você tá achando que a terça-feira tá tranquila, é Você tá isso? mexendo agora com Que Corinthians, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, só isso. Mas você acha que o consegue voltar pra casa Gabigol, depois você acha que o tranquilo? Gabigol não tem essa carta na manga? É óbvio que ele tem. Só não sei se o Palmeiras quis o Pedro lá atrás, ofereceu 21 milhões de euros. Não sei se o Palmeiras tem nenhuma informação. Mas o Gabigol, o Paulo Se o César falou em Palmeiras oportunidade de mercado. O Gabigol no meio do ano é uma grande oportunidade de mercado. Você paga a ele, mas não paga ao Flamengo. Eu só não sei se o Palmeiras Não nos tem interesse. esqueçamos Não que é tem o nenhuma seguinte, informação né? sobre isso. É titular nos 20 times da Série A do futebol brasileiro. Gabigol? No Galo também, você acha? Sim. Ele barra o Paulinho? O Não, ele não barra. jogaria com Os três? Os três. Com o Filipão, duvido. É outra história. Duvido. É outra história. Duvido. Não, veja ele bem, jogou Paulo. ano passado. Aí é outra história. Com o que ele jogou ano passado, eu acho que ele mas teria o- dificuldade. mas veja Pra ser bem. titular do Inter, do São Inter, Paulo. Não. Do Mas o Gabi, Fluminense. peraí, Fluminense seria banco do Cano, Mas peraí, fácil. você está falando que ele jogou no ano passado. Eu estou olhando a carreira. Eu estou olhando desde o primeiro dia, vou ficar só no Flamengo. A gente olha do muito primeiro dia que ele o vestiu a camisa do 2019. Flamengo, É difícil tirar o 2019 da gente. Não, ele jogou mais, 20, 21, 20, 21, né? Até mas o 21. 19... Não, então, 19 é a absurdo. temporada de 23 foi abaixo da capacidade dele. Acredito que até ele concorde com isso. Diz, poxa, eu joguei abaixo do que eu sou capaz. Agora, vamos combinar, né, gente? O homem que pôr o Gabigol no Palmeiras, ele tava tranquilo Não, na um programa terça-feira. maravilhoso. Podia voltar pra casa tranquilo. Não, eu não estou Tem que já colocando o olhar a Gabigol no TV Palmeiras. Estou dizendo que atrás, se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu poderia olhar essa Eu acho só uma coisa, André. Você citou aí o Rony. Mas eu não sou. Eu concordo com você. Eu acho que o Rony, óbvio, acho não. O Rony não tem um tamanho, provavelmente o Endrick vai alcançar, óbvio. Provavelmente. Óbvio não, provavelmente. Agora, eu acho que o Abel conhecendo o Rony, tudo que o Rony já fez pelo Palmeiras, tudo que o Rony já entregou, ele pode ser sim a solução do Palmeiras de junho para frente, depois que o Rony sair. Porque ele já demonstrou isso no Palmeiras. O Abel conhece ele muito bem, é um jogador que, pela maneira de jogar, pelo perfil, precisa de confiança. Ele perdeu a confiança Antes dele. da afirmação do Hendrick, o cara era O cara era ele. Tanto que na Libertadores Jogador de eu vi seleção muitos brasileira. jogos do brasileiro. Jogador de seleção E brasileira. assim, inclusive. então é óbvio, vou repetir aqui, não estou dizendo aqui que o Rony é igual ou melhor do que o Endrick, mas é um jogador já pronto em que, nesse momento que o Palmeiras vai ficar sem o Endrick, ele pode ser sim esse centroavante. Até porque o Dudu tá vindo e os dois se conhecem muito jogando. E fala galera do canal, voltamos com mais uma informação para vocês. Informação essa aí do Fraco Lopes, né, que vira notícia boa no Palmeiras aí na véspera do retorno de Hendrick, né? Lembrando que o Fraco Lopes aí é o nosso centroavante, aí, marcou 4 gols aí nas últimas 4 partidas e cresce de produção justamente quando o titular está voltando do pré-olímpico, que é o Hendrick aí, como todo mundo sabe, ele estava sendo o titular absoluto aí no Verdão aí, só que aí com esse bom desempenho do Fraco Lopes aí, galera, vai ficar difícil pro Abel Ferreira aí tá escalando o time aí com a volta do Hendrick. Vou estar pedindo para vocês deixar um comentário de vocês aí, quem vocês escalaria aí no Palmeiras aí, continuaria com o Fraco Lopes aí como o nosso centroavante, ou quando o Hendrick tiver de volta aí, se colocaria o Hendrick e deixasse o Fraco Lopes no banco aí. Quero saber a opinião de vocês aí, galera. E é isso aí, galera. Vou estar deixando essa matéria aí na descrição desse vídeo para vocês que queriam ir lá dar uma conferida, né? Lembrando que a gente não pode trazer a matéria por completo, porque o YouTube não permite, né, que dá como plágio. Mas eu vou estar deixando aí o link na descrição para vocês que queiram ir lá acompanhar essa notícia do Verdão. Vou estar pedindo também, galera, para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações para sempre estar recebendo notícias do Verdão. E deixar aquele like aí, galera. Deixa um comentário bacana aí. Tamo junto, falou e é nóis. Até a próxima. Fui!